Oi, padre. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com o padre Ivan Dias, que conheceu a irmã Dulce. E a gente vai conversar com ele, vai perguntar, fazer pergunta e tal. E vamos lá. Padre, tudo bom? Tudo. Fiz umas perguntas meio fora do script. Quantos anos que o senhor tinha quando o senhor conheceu a irmã Dulce? Como é que foi isso? Isso foi no ano de 1900, de setembro de 1986, quando eu fui para a Bahia, numa preparação para entrar na Companhia de Jesus, nos Jesuítas. Foi-nos, portanto, oferecido a oportunidade de fazermos um experimento, digamos, como voluntários lá no Hospital Santo Antônio de Fortaleza, ou de Salvador, que foi fundado pela irmã Dulce. E nós, fomos e moramos lá durante 40 dias, ajudando em tudo, e os momentos que mais encontrávamos a irmã Dulce era exatamente no momento das orações, de rezarmos juntos, participarmos da Eucaristia juntos e depois compartilhar com ela um pouco as dificuldades que Deus tinha. Então, foi um período, uma etapa em que a gente durante o dia trabalhava no hospital, dando banho aos enfermos, fazendo barbas, tanto crianças como mulheres, homens, enfim, todos aqueles, naquela época, eram 1.250 enfermos aproximadamente, entre, eu diria, pessoas que estavam com câncer, pessoas que tinham só a metade, pessoas que estavam só, diria, ali sobrevivendo, outros com, eu diria, uma porção de jovens com problemas neurológicos, com problemas psiquiátricos, tudo isso, irmã Dulce, isso tudo no hospital, fora no Hospital Santo Antônio, no Largo de Roma, lá em Salvador, fora um sítio que a irmã também tinha, eu diria uns 300 quilômetros de Salvador, onde cuidava das crianças e de adolescentes também, era uma média também de uns 300 jovens, 300 crianças. Então, isso é a oportunidade que nós tivemos de nos fazer presente nessa obra tão, eu diria assim, tão marcante e de uma encarnação do reino de Deus mesmo, de verdade. Ver isso ali, aquela irmã inspirada por Deus, tão frágil, mas de um coração enorme trabalhar. E como é que era, assim, quando vocês chegaram? Muita gente ia para lá fazer esse tipo de coisa, passar uns 40 dias. Como é que ela era com vocês? Não, nós pedíamos e certamente havia uma espécie de seleção, Nós tínhamos também uma preparação do ponto de vista espiritual para atender também aos enfermos nesse momento, Então, muitas pessoas que eram abandonadas pela própria família, e ali a irmã Dulce sempre arrumava um lugarzinho para esses, nossos irmãos abandonados, Então, era ali que a gente via o reino de Deus acontecer. Nossa, deve ter sido muito especial, assim, conhecer uma pessoa assim. Muito especial. Uma das coisas que sempre me encantou na irmã Dulce, nós participávamos da Eucaristia juntos, todo dia. E todo dia ela sentava ao meu lado direito, Todo dia ela sentava ao meu lado direito. Então, terminava a missa, eu pegava um pouco o bracinho dela, e ia conversando, E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que lá, não sei se ainda vive, a irmã Olívia, que chegava, assim, cuidava muito parte da administração,
e chegava e dizia: irmã Dulce, não tem nada, absolutamente nada para darmos para os doentes, os enfermos amanhã. Ela só olhava e dizia: calma, a providência vai agir. E no outro dia realmente não faltava nada, não tinha nada. Amanhecia lá, diria, na entrada lá das salas para doação, o pão, o leite, tudo que era necessário, assim, né? Então isso é uma coisa que sempre marcou essa confiança, essa esperança e também a movimentação que a irmã Dulce fazia. E uma coisa assim, que impressiona muito na vida dela é esse carinho que ela tem pelos mais pobres e tudo. Ela chegava a comentar assim, por que desse carinho. A gente, né, enquanto cristão, a gente tem muito isso, de seguir Cristo, e Cristo tinha muito carinho, um especial carinho pelos pobres. Mas ela chegava a falar disso, de onde que vinha esse amor. Acho que certamente, né, o senhor fala da Eucaristia, talvez, devia vir. Eu diria mesmo que é da própria intimidade com Deus, né? Através da leitura da palavra, da escuta da voz de Deus, da sua vida de oração, né? Sua vida, portanto, sua intimidade, sua comunhão. Uma mulher que verdadeiramente sabia rezar, né? Sabia rezar, ela sabia ir para a capela, ou ir lá para a sua cadeira, que era a sua cama, sabe que ela já não deitava, né? Então, para a sua cama, para a sua cadeira, onde ela, diria, é como aquela experiência de subir ao monte com todas as necessidades dos que sofrem, diria de um modo específico aqueles que estavam ali no hospital, certamente para uma comunhão com Deus, e descia de fato do monte, andando com toda a sua debilidade, toda a sua dificuldade, levar o que Deus lhe falou. E o senhor falou dessa dificuldade física, né, que o senhor viu ela enfrentar quando o senhor conviveu com ela, mas assim, que outras dificuldades assim, que o senhor acha que ela também enfrentou, assim, dentro, fora da igreja, dificuldades assim, para fazer essa obra? Porque a gente sabe que parece que quando a gente está fazendo as coisas de Deus, né, parece que 1000 coisas se colocam no meio. Olha, eu não diria assim, num primeiro momento, uma dificuldade da igreja, não é? Porque a igreja é muito ampla, né? Então, eu diria que num primeiro momento houve qualquer choque de um carisma, de irmã Dulce, com carisma aqui da congregação dela, né? Da congregação da qual ela fazia parte, né? Então houve um momento que as congregações, dentro do seu carisma, elas são, diria assim, um pouco mais, obedecem, claro, as normas, as determinações. Mas pouco a pouco ela foi vendo, ainda jovem, que as necessidades eram maiores. Então abrir a casa, por exemplo, para acolher os jovens, os pobres, etc., era, de alguma maneira, um choque para a comunidade, né? Então não deixa de ter causado no primeiro momento, algum conflito, né? Então eu diria, essas dificuldades que podem efetivamente surgirem são algo, diria, que se faz até presente para que nós tenhamos a condição de buscar o que é desejo de Deus, aguardar num coração puro e ter um espírito decidido, né? Ter um espírito decidido para, de fato, optar por isso. Na minha visão, de fato, o que aconteceu com a irmã Dulce foi a vivência radical do Evangelho, do próprio Cristo, que faz opção preferencial pelos pobres, não exclusiva, mas preferencial pelos pobres. Aconteceu com ela, aconteceu com Madre Teresa de Calcutá, aconteceu, portanto, com Francisco de Assis, né? Aconteceu com tantos outros santos, né? que nós
que nós conhecemos a sua vida, né, a sua dedicação ao serviço do reino. Padre, é o seguinte, está assistindo a gente um monte de jovem hoje, e o senhor também, com 20 anos, conheceu a irmã Dulce, né, conheceu muito jovem. Então não tem como não perguntar como é que era a relação dela com os jovens, assim. Como é que o senhor via isso? Olha, o tempo da irmã Dulce era um tempo em que nós podemos dizer que ainda somos, sim, um país eminentemente de jovens, não é? Eminentemente de jovens. Então eu diria que a opção da irmã Dulce também pelos jovens é justamente porque ela via que os jovens começavam a se desvirtuar para muitas outras coisas e afastados do essencial que é o Cristo Senhor, que era o essencial, portanto, para que pudessem nortear a sua vida. Então a irmã Dulce, depois jovens que dentro da sua obra iam crescendo, melhor, crianças que iam crescendo, iam se tornando jovens, né? Então ela começou a ter uma preocupação maior, né, de fato, com os jovens, né? A irmã Dulce percebe que há uma falta de um amor maior entre os jovens. A preocupação dela era que os jovens não se perdessem, mas que nós pudéssemos assim levar adiante a sua obra. Então eu vejo que a opção dela pelos jovens é similar, com as devidas proporções, para a opção preferencial também pelos os jovens. Irmã Dulce, considerada, portanto, o anjo bom da Bahia. Então, naquela época, nós morávamos na Bahia e víamos muitos jovens se perdendo no mundo da droga, não é? Sobretudo, eu diria, no mundo da droga, etc. Muitas famílias, muitos jovens que foram abandonados pelos pais. A irmã Dulce, com esse seu coração sensível, com essa sua dedicação irrestrita ao serviço do reino de Deus, abriu, portanto, para ter este cuidado, este carinho, este zelo para com a juventude brasileira, a juventude baiana, enfim, a juventude aonde ela chegasse a encontrar. Hoje o bom da Bahia, né? Então, já que o senhor falou isso, a gente quer perguntar, o que o senhor achou do filme da irmã Dulce? Olha, o filme realmente retrata, eu me surpreendi diante assim do que foi relatado. É bem verdade que muitas coisas eu vi propriamente no filme, não é? Assim, da vida da irmã Dulce, né, tal. Então eu acho que como cada redator, como cada diretor, sempre tenta aproximar mais, né, diria, esse ou aquele aspecto da vida, portanto, do seu ator principal, etc. Eu a considero um livro, um filme bem feito, não é? Eu creio que está atingindo bem a vida da irmã Dulce está chegando, não é, ao coração do povo brasileiro, não é? Do povo brasileiro. E digo que é, de fato, um instrumental que pode, de fato, nos ajudar no nosso processo de conversão e de adesão melhor à pessoa do Cristo como a própria irmã Dulce. E esses exemplos são super importantes, né? Tipo, a gente precisa de saber histórias assim, porque eu acredito que deve existir outros santos, lógico, não com esse trabalho assim, mas sei lá, santos com uma vida até mais oculta, sei lá, gente, pai de família, mãe de família, pessoas muito boas, e que a gente não tem acesso a esses exemplos, parece que a gente tem acesso aos exemplos ruins, né? Exato. E eu acho que nesse aspecto
um filme desse, ser divulgado isso, tem que passar muito para frente esse exemplo. Com certeza, com certeza. E para terminar, tipo, qual foi a grande lição, assim, que o senhor pode dizer, que o senhor acha, né? A grande lição da irmã Dulce, e o que ela pode deixar, assim, para os jovens, assim? Olha, eu acredito que a irmã Dulce, se nós quisermos atualizar a sua vida, atualizar a sua obra, eu acredito que o exemplo que ela, a mim pessoalmente, que tive essa graça de poder conviver com ela durante este tempo, é justamente a de coragem. Para mim é um modelo de coragem, de determinação, né? Se determinar a ajudar o mais fraco, se determinar a trazer para o seio da comunidade cristã aqueles que estão afastados, de ir ao encontro dos que sofrem, dos que têm, do que sente dor, né? Então isso é algo em que eu guardo muito no meu coração. O olhar da irmã Dulce de ternura para com aquele que está diante dele, não importa se é rico, se é pobre, se é de ternura, era imenso. Era um olhar, portanto, tocante, cativante, forte. Então eu diria que aqui está o convite para que nós possamos, de fato, viver aquilo que ela tão bem soube experimentar. O grande legado de irmã Dulce é ter trazido, eu diria, Jesus Cristo, ter trazido Jesus Cristo encarnado para a realidade, portanto, da Bahia, para a realidade do povo brasileiro e um exemplo e modelo a ser seguido pela Igreja no mundo. Muito obrigada, padre. Isso é o que como sempre, a irmã Dulce dizia sempre uma frase, continuamente. No entanto, quando nos encontrávamos, quer seja na capela, quer seja quando eu ia visitar no seu quarto lá, ela dizia, a gente falava também com muito afeto com ela, ela disse, meu filho, reze por mim, eu só quero ver Deus. Eu só quero ver Deus. Então isso fica assim na nossa cabeça, fica sempre quando a gente lembra. Aí ele foi, autografou um livro, me deu um livro autografado, então foi assim muita coisa, né? Mas de fato, quando eu pedi para fazer a foto com ela, a gente via ali o jeito humilde dela, mas querendo satisfazer, etc. Então isso foi muito cativante. Eu espero muito que a juventude possa olhar para a irmã Dulce e ter coragem de dizer, eu quero ser como ela, eu quero fazer o trabalho que ela fez, né? Dentro da sua opção de vida, quer seja como leigo, mas se alguém quiser ser religioso, padre, freira, não deixe de perder, não deixe de responder ao chamado de Deus. E não tenham medo em nenhum momento. Era o que a irmã Dulce não tinha, medo de nada. E simplesmente confiança, esperança e entrega nas mãos de Deus. É isso. Pessoal, que vocês não estão vendo, mas bem ali tem uma foto dele com a irmã Dulce super bonita. Agora vocês estão vendo. E é isso. A gente agradece muito. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Conversem aí sobre tudo isso e é isso, galera. Não pode ter medo. Tem coragem. Obrigada, padre. Toda, minha filha. Muito obrigado, viu? Que bom.
Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei, e não te condeno, eu vim pra te salvar de Deus.